Meus amigos, uma resposta ou um comentário extremamente inadequado, autoritário, descabido da China, do governo chinês, em relação e em direção à Argentina. A Argentina que no último domingo deu um grito de independência, chutando para a latrina aqueles empregados da China. Porque foi isso que se tornou, ou se tornaram os peronistas, notadamente aí os kirchneristas, empregaditos da China, como boa parte das lideranças de alguma dessas republiquetas da América do Sul. A China, nas últimas 2 décadas, com a ascensão dos Kirchner, etc., vem transformando a Argentina num apêndice. E estes kirchneristas, esse Sérgio Massa que perdeu, esse ministro da Economia que perdeu agora a eleição para Javier Milei, graças a Deus, com essa desculpa sarrapada de ficar o tempo inteiro dizendo, e isso também é usado aqui no Brasil, eles ficam dizendo: olha, nós precisamos da China, precisamos muito da China, muito da China, muito da China. Se nós não vendermos para a China, a gente quebra. Não é bem assim. A China, e não venha para cá um senhor economista, que é colar, que ganha uns trocados por fora para afirmar isso ou aquilo. A China precisa tanto manter a relação de parceria econômica com o Brasil, quanto o Brasil precisa com ela. A China precisa tanto quanto manter a relação econômica, de trânsito econômico, com a Argentina, quanto a Argentina precisa com ela. E diria mais, acho até que a China precisa mais comprar do Brasil do que o Brasil vender para a China. Acho mais que a China precisa mais comprar da Argentina do que a Argentina vender para a China. É como bem diz o Javier Milei, e muitos sabem disso e sabem disso e têm consciência, só que não tem coragem, ou tem a rabaneta presa. O Javier Milei disse várias vezes, inclusive disse em debate, veja, o Javier Milei disse: eu não vou impedir que um particular ou empresas argentinas façam negócios com particulares e empresas chinesas, mas se, num exemplo, a China parasse de comprar da Argentina, a Argentina simplesmente venderia para outros. E a mais pura verdade, teria que ali empenhar teria uns 3, 4, 5, 6 meses, um semestre ali de um pouco de problema, mas ia se articulando e encontrando outros mercados. Isto é óbvio, vocês viram o caso da Rússia. Quando a Rússia prepotentemente invadiu a Ucrânia e o Ocidente meteu-lhe várias sanções, a Rússia, o rublo, a moeda caiu, desabou, a economia desabou, os números. Mas, logo depois, a Rússia abriu o mercado, expandiu o mercado em outras frentes. E hoje o rublo, a moeda voltou a valorizar-se e a economia da Rússia está boa. Está praticamente como estava antes do conflito com a Ucrânia. Então esta história é balela de dizer que uma economia como a Argentina ou o Brasil perdeciam para todo sempre se deixassem de fazer negócio com a China. Uma balela. Não estamos falando aqui da Bolívia, não estamos falando aqui do Paraguai, não estamos falando aqui da Guiana, estamos falando do Brasil e da Argentina, onde o setor do agro é fortíssimo, é organizado. Se não vender para a China, venderá para outros, abrir-se-ão outros mercados. Então, a China, em verdade, tem feito com a Argentina, e isto acabou agora,
Tem feito com a China o que faz muito com a Bolívia. A China tem feito com a Argentina, em certa medida, o que faz muito com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Guiana, que a Venezuela quer invadir, com o Paraguai, com muitos países, inclusive da América Central e da África, nem o diga. Alguns países, inclusive, mais pobres da Europa, que o diga. A China chegou a ter a pachorra de, junto com esses governos kirchneristas corruptos, assinar um contrato. O governo kirchnerista chegou a assinar um contrato de que a China poderia explorar, e pôde, uma determinada área imensa de terra da Argentina, sem que os argentinos, o governo argentino, durante um tempo imenso, jamais tivesse direito, isso é um contrato assinado pelo governo argentino, jamais tivesse direito de saber o que se passa dentro dessa área de terra. Imagine a perda de soberania. Mas alguém deve ter ganhado alguma coisa para assinar esse contrato. Quero ver como é que a Javier Milei vai resolver esse troço aí. A China, pode ter certeza, injetou dinheiro nessa campanha. E a China, junto com Lula e com o Foro de São Paulo, foi derrotadíssima pela população da Argentina, que não derrotou somente o kirchnerismo e o peronismo podre, não. A população disse não para aqueles que queriam e estavam chupando as riquezas dos argentinos. A China predatória estava fazendo isso. Mas, vocês sabem, o Javier Milei é um libertário na economia também. E disse, obviamente, que eu, como libertário, e ele de fato é, eu não jamais vou impedir, não vou fechar nossa economia nem para a China, nem para qualquer outro. Claro, mas aí o regramento das negociações vão ser civilizadas. Ou a China vai querer negociar seguindo as leis de mercado, todo o arcabouço, negociar agora com o Estado altivo, que a Argentina passará a ser altiva. Acabou o conchavo, o Xi Jinping. China. Ou vão negociar em alto nível com os argentinos, ou provavelmente não vai ter negociação. Agora, o que disse o Javier Milei? Que não sentará ele, enquanto chefe de governo de Estado, com líderes autoritários comunistas e corruptos. E aí preocupou muito Xi Jinping. Deu dor de cabeça em Lula. O Petros da Colômbia teve chilique. E dizem que até agora o Javier está mantendo a palavra. Sequer convidou o Lula, convidou o Bolsonaro, sequer convidou o Lula para a posse. E o Lula fica aí blasfemando, falando asneiras, que não sei o que. Os argentinos, Lula, ainda mais agora com esse líder maravilhoso que é o Javier, corajoso, talentoso. Ô Lula, perdeu perna e braço. Ou seja, aquele negócio de ter a Argentina do teu lado, no Mercosul, aquele negócio de ficar fazendo tabela de discurso asneirítico nas reuniões do Mercosul, acabou. Acabou. E é só o começo. Vem aí o Chile, em 2024, se libertando da esquerda, e vai se libertar. Vem aí os Estados Unidos. Ei, Lulão. Mas a China, voltando à resposta da China, àquelas palavras do Javier Milei, presidente eleito da Argentina, a China fez um comentário por meio de uma sua funcionária, estapafúrdio, ameaçador. Diz aqui, matéria do portal Poder 360, a Argentina cometerá erro enorme se romper relação, disse China. Se isto não for ameaça, a Argentina cometerá erro enorme se romper relação, disse China. Está nervosa, China.
está nervosa em perder mais uma de suas haciendas? Está nervosa, China, em perder mais uma de suas fazendas? Mas tá bom, ganhou uma grande fazendona agora. Ganhou uma fazenda de pai Lula, fazenda verde e amarela. Tá bem, China. Perde uma coisa, ganhou outra. Made in China. Né? A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinesas, Mao Ning, afirmou nesta terça-feira 21 que seria um erro enorme de política externa caso a Argentina cortasse relações com países importantes como a China e o Brasil. Isso quem está dizendo com aspas aqui é a ministra, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. O que é que Javier Milei diria a essa gente? Vai-te daqui, casta. Se acabou a plata, se acabou o dinheiro. Javier Milei, uma boa novidade que já está causando muita dor de cabeça e prejuízo para a banda que não gosta de tocar segundo as leis.